Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam bem-vindos a essa palestra dedicada ao português jurídico, à comunicação jurídica. Eu sou o professor Eduardo Sabag, coordenador da pós-graduação em comunicação jurídica da Faculdade CERS. Também coordeno a pós-graduação em Direito Tributário, mas hoje nós vamos tratar aqui do português jurídico, da gramática normativa, temas que serão versados em nossa pós-graduação, além de outros, como oratória e vários temas correlatos. O propósito da nossa palestra é situá-los em algumas questões gramaticais de interesse daqueles que militam na área do direito, né, e que lidam com a linguagem forense. E teremos um tempo curto para a exposição de um tema que é amplíssimo e que, insisto, vai ser muito bem trabalhado em nossas aulas, mas aqui é um tira-gosto, é um aperitivo para que você se sinta animado, animada a investir nessa aprendizagem que vai ser decisiva no seu futuro. Você que é advogado, você que pretende prestar concursos para a área do direito, né? Você que tem interesse em melhorar o seu texto falado, o seu texto escrito, a pós-graduação em comunicação jurídica, além do seu caráter de ineditismo, né, ela vai ser muito útil para o seu dia a dia, eu tenho certeza disso, tá bem? Então vamos aos nossos slides. No final eu criei um e-mail para você, entrando em contato comigo, receber materiais extras, tá bem? No final eu irei mostrar o e-mail. E agora vamos conhecer, então, algumas questões que estão aqui postas no nosso material de apoio, tá bem? Então, português, gramática normativa e português jurídico, pós-graduação em comunicação jurídica do CERS, logo abaixo um pouquinho do meu currículo para você conhecer, né, sobretudo quem não é meu aluno e que está tendo o primeiro contato agora, né? Legal. E aí algumas perguntas de início. Por que estudar a gramática normativa? A gramática normativa vai ser enfrentada em nossas aulas, você vai percorrer todos os rudimentos gramaticais na nossa pós-graduação, e ela é fundamental porque é o subsídio, é a munição do combatente, que pretende, né, ser exitoso na arte de se comunicar. No nosso caso, no ambiente forense. E como que nós nos comunicamos bem? Né? Produzindo textos. E a produção de textos, quer, né, no ambiente escrito, quer no ambiente falado, ela requer o conhecimento dos rudimentos gramaticais. Então você precisa dominar a ortografia, a acentuação, a regência, a concordância e, além disso, conhecer, né, a boa sintaxe para a produção de textos concatenados com clareza e precisão. Tudo isso nos leva à importância da gramática normativa, né, sobretudo numa pós-graduação como essa de comunicação jurídica, tá bem? O que significa escrever bem? Significa escrever com eficiência, conhecer a gramática normativa, sobre a qual falávamos há pouco, produzir um texto claro e preciso e produzir um texto sedutoramente persuasivo, né? Então, aquele texto que consegue contemplar essas três metas, né, será um texto com uma boa escrita, significando, portanto, escrever bem. Próxima indagação. A gramática é a única via para se evoluir na aprendizagem do idioma? A resposta: não. Há hábitos que serão decisivos na aprendizagem do idioma, devendo o estudioso buscar o conhecimento sempre com curiosidade e obstinação. Vamos conhecer quais são esses hábitos. Antes, né, eu me valho aqui dessas duas palavras em minhas palestras, em minhas aulas, e acredito piamente nelas, né? Só aprende o idioma o curioso e o obstinado. O curioso porque você vai vencer aquelas barreiras naturais, né, que todo o idioma impõe para a sua aprendizagem completa, abrangente, né? E a obstinação exatamente porque você vai cair e vai se levantar e vai superar as dificuldades. Então, é o curioso obstinado que aprende o inglês, que aprende o espanhol, o italiano, o alemão,
e, por que não dizer, a língua portuguesa, que é uma língua que vai requerer muita obstinação de todos nós em razão do seu grau de dificuldade acentuado. Quais são esses hábitos que convivem, né, com a gramática e que podem ajudá-lo na compreensão do idioma? Adote o hábito de ler semanalmente jornais, revistas e livros, né? Anote as palavras de grafia complexa e procure estudá-las. A grafia e o significado, faça o seu pequeno dicionário. Pratique a produção do texto, parafraseando e também resumindo, né? Estude, ouça e aprenda a música popular brasileira, o seu texto de rigor. Ali nós temos a gramática normativa, né, podendo ser revisitada, né, por vocês, né? E retome a leitura da boa literatura, obras clássicas e modernas. Então veja que muitas vezes o aluno ele acredita que estudar o português é se afundar, né, nos meandros de uma gramática, muitas vezes árida, né, e ali ele pode sossobrar, ele pode ver aí o seu objetivo em dificuldades, né? E nós poderemos utilizar métodos alternativos que propiciarão a aprendizagem também exitosa do idioma, subsidiariamente a prática ortodoxa de visitação à gramática. E você viu aqui, é a leitura da boa literatura, é a boa música sendo apreciada e sendo analisada, é você ler jornais, ler revistas, consultar o dicionário, tudo isso vai ser estimulado e vai fazer parte do nosso projeto de aprendizagem na pós-graduação em comunicação jurídica. Tá? 4. O bom português é fundamental àquele que milita na área jurídica? Bem, nem preciso dizer, né? Vamos ver a resposta que eu trouxe. Do ponto de vista da codificação, a resposta é afirmativa. Claro. Mas por que eu estou falando codificação? Porque isso está normatizado. Vamos conhecer? Artigo 156 do antigo CPC, já trazia, em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso do vernáculo. O atual 192 do novo CPC, em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Houve uma mudança do termo empregado, mas a ideia persiste. Ou seja, conhecer a nossa língua é exatamente ter condições plenas de patrocinar interesses alheios. Isso está posto no nosso Código de Processo Civil. E não só ele. O artigo 45 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Assim, disciplina. Impõe-se ao advogado lhaneza. Lhaneza significa cordialidade, né? Emprego da linguagem escorreita. Escorreita significa correta. E polida, esmero e disciplina na execução do serviço. Então, mais uma norma, né, que justifica a necessidade do conhecimento do bom português para quem vai lidar com os interesses alheios, como eu falava há pouco. E aí eu concluo. Assim, aquele que lida com o direito em seu dia a dia deve utilizar uma linguagem castiça, procurando construir um texto consentâneo com os rigores da norma padrão. Então, a nossa pós-graduação vai levá-los a essa aproximação da norma padrão ao seu dia a dia. Então, você vai entender como que nós vamos construir uma petição, como que nós vamos elaborar um texto para uma sustentação oral, sempre à luz da norma padrão, que é a norma que se exige no dia a dia forense. Não é a norma consentânea com os rigores da gramática normativa. 5. Qual a importância do VOLPE? O VOLPE é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né? Adote o hábito de consultar o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico, e você pode consultá-lo no site da Academia Brasileira de Letras, está aí www.academia.org.br, ou baixe o aplicativo. A consulta é gratuita. Professor Sabag, mas eu não sei para que serve o VOLPE. Passo a explicar. O VOLPE, ele é o compêndio do estoque lexical, do estoque de palavras da nossa língua. Então, nós temos aproximadamente 400 mil palavras na língua portuguesa. Onde elas estão listadas? Elas estão neste vocabulário. Então, o VOLPE, ele traz a sequência das palavras em ordem alfabética
palavras que desfrutam do chamado endosso lexicográfico. Em outras palavras, se ela está no Volpe, ela pode ser utilizada. E aí você pergunta, mas professor, nós utilizamos eventualmente palavras que não estão no Volpe? Sim. E isso é gravíssimo, porque você vai de encontro, né, à lexicografia e aquilo que você criou no mundo da imaginação. Então, há palavras que não desfrutam desse endosso. Para não ficarmos aqui, né, em algo fluido e mais concreto, né, citando exemplos, né, na área trabalhista, né, quando eu leio verbas impagas, né, no sentido de verbas não pagas, ou seja, aquele advogado, aquele o cultor do direito que teria se valido dessa forma verbal, desconhece que não existe o verbo impagar. Impagar. Então ele deveria ter escrito verbas não pagas. Não existe verbas impagas. Então, isso para citar um exemplo entre 500 que eu poderia citar aqui, do universo do direito. Tá? Então, assim, o Volpe vai ser o nosso farol lexicográfico, né? E os dicionários, eles também cumprem um papel importante, porque além do registro da palavra, ele cumpre outros papéis. O dicionário, como eu vou mostrar na próxima indagação, ele apresenta o plano semântico, a significação das palavras, o plano morfológico, trazendo a classe apropriada da palavra, se é um substantivo, um adjetivo, se é um verbo, né? Apresenta o quê? As formas femininas, as formas masculinas, os plurais, né? Então o dicionário ele é rico gramaticalmente e cumpre esse papel mais amplo que o Volpe, né? Portanto, a próxima pergunta vai nessa direção. A consulta ao dicionário é necessária? Ela permite o acesso a qual informação? E aí eu mostro, ó, consulte regularmente o dicionário, aí eu cito 2, entre vários bons, né? Aurélio, Uais, e resolva vários problemas ao mesmo tempo, tais como aprimore a sinonímia. Então o dicionário permite que você conheça palavras como idiosincrasia, que é a maneira de ser, de agir, usamos muito no direito, né? Obnubilar, tornar-se obscuro, escurecer, né? Ser refratário a, ser contrário a, ou seja, você melhora, né, o seu texto e o seu discurso ele fica mais afinado, né, com a prática do direito, que é uma prática solene e não devemos utilizar, obviamente, uma linguagem que seja obscura, né, e que permita que o destinatário não a alcance, não é esse o propósito, mas nós que lidamos com essa linguagem solene, que é a linguagem jurídica, precisamos conhecer a nossa linguagem especial, que é a linguagem do direito, que costuma trazer em seu texto palavras como essas aqui. Então eu sempre pergunto em minhas salas, você já ouviu falar em idiosincrasia? Obnubilar, esse verbo veio numa prova da magistratura, em uma das questões, e alguns candidatos, né, tiveram dificuldade de entender, né, o teor jurídico exatamente, né, em razão da palavra que ofertou uma dificuldade ali lexicográfica. Tá? Ser refratário a, quer dizer, o dicionário permite que ampliemos a nossa sinonímia. Também a questão do gênero dos substantivos. Vamos encontrar no dicionário que devemos falar a agravante, a atenuante. Né? Quantas vezes a gente não ouve por aí o advogado dizendo, oh, isso tem um agravante. Como tem um agravante? Isso tem uma agravante, uma circunstância agravante. Está no dicionário, substantivo feminino. Né? A libido, né? O dó, exatamente, substantivo masculino. Eu até brinco dizendo que a pessoa que falar, ó, eu estou com muita dó de você, nós vamos responder o quê? E eu bem mais, né? Bem mais, porque dó é um substantivo masculino. Tudo isso você pode aprender no dicionário e nós sempre estimularemos em nossa pós a consulta ao dicionário. Descubra a pluralização dos substantivos compostos, as boas-fés, as mãos de obra, os autos de infração. Né, boa-fé sendo aí muito utilizada no direito civil, mão de obra, né, na linguagem do direito do trabalho, auto de infração em tributário, e veja que esses substantivos compostos, né, eles estão aí com uma pluralização definida. A gramática mostra a regra para as três
palavras que estão aqui. Mas o dicionário já permite que você pegue um atalho e já descubra aí a pluralização com rapidez, né? Que mais? Atente para a pluralização capciosa, né? O ônus, os ônus não variam no plural, quer dizer, o dicionário apresenta a palavra ônus como substantivo de 2 números, tá? Núpcias, óculos, só existem no plural, o dicionário apresenta tais palavras como substantivos de um só número. Tudo isso para mostrar a riqueza que o dicionário propicia. E não acabei. Veja que ainda nós teremos no dicionário a possibilidade de evitarmos a chamada cacoepia, que diz com a pronúncia de determinadas palavras, né? Então devemos falar subsídio, devemos falar inexorável. E quantas vezes nós não ouvimos por aí o tal, bem baixinho, subsídio? Não pode, ainda mais você, né, que será um pós-graduando em comunicação jurídica, saberá falar bem. Subsídio, subsidiário, não é? Isso está no dicionário. E esta outra palavra, em minhas palestras, meus cursos, eu noto que poucos conhecem a pronúncia, né? É inexorável, é tão comum a gente ouvir por aí, bem baixinho, ó, inexorável. Não pode, é inexorável, com fonema Z. Isso está no dicionário, fonema, não é a letra é X. Óbvio, tá bem? Mas o fonema é Z, inexorável, que significa inevitável. Veja, tudo isso está no dicionário. E ao lado do Volpe, você terá, né, esse material de apoio para compor ali a sua consulta diária, sobretudo porque estará em uma pós-graduação de comunicação jurídica. E o objetivo é que, ao término, né, dessa experiência muito rica, você adote esses hábitos todos que vão compor aí a aprendizagem exitosa da língua portuguesa. Não é só gramática, né? Nós temos que mudar hábitos. E eu estou mostrando que essa mudança ampla de hábitos é que propicia, né, o conhecimento completo e integral, né, de um idioma. Tá bem? Agora, eu vou me valer dos minutos que ainda tenho para mostrar alguns pontos da gramática normativa, mas muito rapidamente. E para provocá-los, obviamente, e para destacar aquilo que aprenderemos no momento oportuno, com maior profundidade em nossa pós. Então, ortografia. Você vai aprender tudo de ortografia, tudo de acordo ortográfico, né? Por hora, eu trago alguns elementos. Ó. A palavra ortografia provém do grego, ortós, reto, direto, e graphem, que é escrever, descrever. Assim, ortografia é a parte da gramática que cuida da arte de escrever corretamente. Como a própria palavra já indica a arte de escrever corretamente, devemos evitar falar ortografia correta, porque isso é uma redundância. O certo é você falar grafia correta, né? Ortografia, só a palavra já indica a arte correta de escrever, tá bem? Como está o seu convívio com as palavras? Esta pergunta mexe conosco, né? Quem lê bastante tende a cometer menos erros de grafia, né? Tende a cometer menos erros, né? É claro que a prática ela vai melhorar muito o exercício, mas aqui eu trago algumas para provocá-los, né? Meritíssimo e não meretíssimo, empecilho com é muito comum nós ouvirmos por aí se falar empecilho. Não. Se a palavra é escrita com é, devemos falar empecilho. E escrever, obviamente, com a letra E. Temos exceção, temos excesso, temos excessivo, palavras que trazem aí os dígrafos, né? XC, 2 S's, né? E a grafia complexa. Receoso, não é receioso, né? É receoso. E beneficente, beneficente. Isso aqui é um problema. Eu já ouvi de pessoas escolarizadas na área do direito o tal de beneficiente. Que é isso? Eu até brinco dizendo que se você for convidado para ir a uma festa beneficente, não vá, porque essa é uma festa alienígena, não é? Então, aluno meu não fala beneficente. Eu até digo, se eu ouço beneficente, eu já sei que não estudou comigo, porque eu falo tanto isso em sala de aula, até em minhas aulas de direito tributário, que eu sei que os alunos guardam. Então, festa beneficente.
beneficente. Você vai aprender isso e tantas outras coisas em nossa aula de ortografia na pós, né? O que mais? Formas variantes são aquelas palavras de dupla grafia que convivem muito bem. Então, existe protocolar, existe protocolizar. As duas palavras estão registradas no VOLPE, tanto protocolar quanto protocolizar. Né? E essa palavra de dupla grafia, né? a chamada forma variante, aqui citada, né? Tem tudo a ver com o português jurídico, né? Porque nós que utilizamos o verbo protocolizar, assim como podemos utilizar o verbo protocolar. Então, as duas desfrutam do endosso lexicográfico. Elas estão registradas, lexicalizadas, dicionarizadas. Tá? Da mesma forma, veredicto e veredito. Então, a nossa pós, ela tem essa característica. A gente puxa a brasa para a nossa sardinha. O que eu quero dizer? Eu teria aqui 200 pares de formas variantes para citar. Mas como a nossa pós será de comunicação jurídica, quando eu vier a tratar desse tema com os senhores, eu vou puxar aqueles pares que nos interessam, por sermos do mundo do direito, não é? Então, eu trouxe aqui os dois exemplos. Ó. Esses pares dizem respeito ao nosso dia a dia. Palavras como veredicto, você pode escrever com C, ou veredito, sem o C. E protocolar e protocolizar. E você sabendo que as duas estão no VOLPE, você poderá utilizá-las tranquilamente, escolhendo uma ou outra. Da mesma forma que temos as palavras de dupla prosódia. Aí o objetivo é outro. Aqui a pronúncia é optativa e ambas podem conviver bem, que é o caso de xerox e xerox, sem contar que o VOLPE apresenta tais palavras como substantivos, né, de dois gêneros. Você pode falar o xerox, ou a xerox, o xerox ou a xerox. Aqueles alunos que vão para as carreiras policiais, né, então devem saber que é projétil, plural projéteis, ou projetil, plural projetis. Então nós temos aqui palavras de dupla prosódia. Mais uma vez, eu trouxe aqui agora palavras que nos interessam e farei a mesma coisa no momento oportuno da aula, tá bem? Problemas de cacoepia ou cacoépia, a própria palavra é de dupla prosódia, que tem a ver com aqueles sons equivocados, né? Eu até trago o significado. Ó. A cacoepia diz respeito à sonoridade equivocada das palavras, ou por descuido do falante, ou por deslize na grafia. Situa-se no campo da ortoepia ou ortoépia. Então, os exemplos. O primeiro você já conhece, devemos falar subsídio e não subsídio. Tudo bem? Ah, professor, mas todo mundo fala subsídio. Então, agora você já não fará mais parte do todo mundo. Você será aluno de uma pós-graduação de comunicação jurídica. Você vai falar bem e vai escrever melhor. Tudo bem? E vai ensinar, né, com cordialidade, né, aqueles que trabalham com você, as pessoas da família, que é o propósito, né, nós dividirmos esse conhecimento tão valioso, né, principalmente porque muitos falantes da língua portuguesa maltratam a língua, né, e falam mal, escrevem pior. Nós trilharemos um caminho diverso e vamos conhecer e vamos ensinar. Não é? Então é subsídio, é procrastinar, é beneficente, é frustrado. Então, até isso você vai aprender na nossa pós-graduação. Quando não, a formação do plural metafônico. Temos a palavra no singular imposto, a palavra no plural impostos, no singular socorro, no plural socorros, no singular esforço, no plural esforços. E é claro que passaremos pela homonímia e pela paronímia. Você se lembra do conceito, né, do que vem a ser palavras homônimas ou ainda palavras parônimas? Vamos recapitular? Olha lá, homonímia, palavras que possuem a mesma pronúncia. Elas podem ser homônimas homófonas, quando assim tiverem o mesmo som, né? Ou a mesma grafia. Aí elas serão consideradas homônimas homógrafas e terão significados diferentes. E nós não podemos trocar uma pela outra. Então veja, existe taxar com X e taxar com CH. Veja que o som é o mesmo. Taxar, taxar. Então elas são homônimas homófonas.
Só que os significados são diferentes. Então você já imaginou trocar uma pela outra numa petição? Nossa! Então taxar com X é tributar. Taxar com CH é apelidar, é cognominar. Então se eu digo que ele foi taxado de vagabundo, esse taxado é com CH. Quer dizer, se você escrever taxado de vagabundo com X, quer dizer, além de você xingar, você tributou a pessoa. Então não pode. Taxar com CH é apelidar. Beleza? E taxar com X é tributar, que é a minha área do direito tributário. Tudo bem? Você tem denúncia e denuncia, né, como verbo. Então aqui nós temos as chamadas palavras homônimas, homógrafas, que também estudaremos, tá? E a paronímia? São palavras parecidas na grafia e na pronúncia, mas com significados diferentes. O meu aluno guarda como parônimas, parecidas. Parônimas, parecidas. Não é a mesma pronúncia ou a mesma grafia como ocorre na homonímia. Parônimas, parecidas. Tudo bem? E aí nós temos inúmeros pares. Eu trago aqui, né, este par que diz respeito também ao nosso dia a dia. Flagrante, situação de flagrância no processo penal, e fragrante, que é aromático. Então, você comprou um perfume e ele é muito agradável, então ele é fragrante, ele é aromático. E não tem nada a ver com o flagrante do processo penal. E há também este par tão maltratado no dia a dia, vultoso e vultuoso. Vultoso vem de vulto, de monta, de quantidade. Então, o valor da causa é vultoso. O prêmio da Mega Sena é vultoso. Tudo bem? E vultuoso é outra coisa. Significa avermelhado, ruborizado. Nós falamos o quê? Que as bochechas ficaram vultuosas, né? Ou seja, ficaram avermelhadas. Quantas vezes, meus queridos, eu não encontro aí petições, e-mails com o tal do vultuoso. Eu fico super curioso, que eu falo, o que ele vai falar que está vermelho aqui? Porque vai escrever vultuoso alguma coisa que está vermelha, né? Então, e aí ele quis ter escrito vultoso. Nossa, é considerado um erro gigante, o chamado erro crasso. Crasso com 2 S's no sentido de gigante. Não pode, não pode. Nós, na comunidade jurídica, seremos sempre mais cobrados, porque há um pressuposto, né, básico, né, no inconsciente coletivo, de que nós trabalhamos com a linguagem falada e escrita. Então, quando você diz que é advogado, quando você diz que atua no ambiente do direito, em qualquer profissão, o destinatário da mensagem já capta aquela informação, processa da seguinte forma: bem, ele domina o português. Tudo bem? Essa é a mensagem que é transmitida. Então, nós, com essa pós, vamos cuidar da nossa língua, aprimorando os conhecimentos adquiridos, numa revisitação eficiente e aprendendo muitas coisas, né? Num momento como esse, creio que você já esteja aprendendo algumas coisas, e olha que estamos aqui batendo papo, né? Imagine numa aula mesmo pesada, de vulto, né? De conhecimento vultoso que você vai ter em nosso curso. Bom, vamos também aprender o acordo, como eu falava, o acordo e a ortografia, passando naturalmente por aquelas palavras que tiveram a grafia alterada e outras não. Extraoficial, não é? Teve alteração. Veja aqui no nosso slide, a alteração aparece com essa legenda, a palavrinha acordo. Ó. Antes era escrita com hífen, agora tudo junto. Supracitado, não sofreu alteração com acordo, né? Sempre se escreveu assim, tudo junto. Semiaberto, alteração com acordo. Antes era com hífen, agora tudo junto. Infracinado, sempre foi com hífen, continua sendo. Contra-arrazoar, sempre foi com hífen, continua sendo. Antiético, sempre foi tudo junto, continua sendo. Antenupcial, tudo junto. Sobreaviso, né? Então, contra-razões, agora com acordo, tudo junto com a duplicação do R. Coautoria, coautor, coautora e coautoria, tudo junto com um acordo. Houve a queda do hífen nas palavras com o prefixo co, né? Corréu e corré, grafia bem sofisticada com um acordo. Coerdeiro,
também muita sofisticação, até a perda do H, a supressão do H, né, com acordo. Então, veja, são situações que são básicas para quem atua na comunidade jurídica. Básicas, você saber, né, que corréu se escreve assim. Ah, professor, mas ficou muito diferente. Tudo bem, mas o acordo ortográfico ele já está valendo há um bom tempo, né, em nossas terras. Então, você precisa conhecer e aplicar. Né, e mais do que isso, explicar, caso você seja indagado. Por que se escreve assim? Então, a aula de ortografia e acordo, e essas aulas de gramática vocês terão comigo, esta aula permitirá que você ganhe musculatura para responder a uma indagação, sempre na linha do porquê, você ficará municiado para esse tipo de situação. Tá? Bom, e quanto ao português jurídico? Português jurídico também teremos aulas que passarão pelo latim, passarão pelo discurso jurídico e suas particularidades, pelo resumo, pela paráfrase e por situações pontuais, e eu apresento aqui duas, para você ter um tira-gosto, né, do que aprenderemos. Olha lá, o uso de através e como se leem e escrevem artigos e parágrafos à luz da Lei Complementar 95/98. Então, com relação ao através de, né, é muito comum a gente ler, né, petições, textos jurídicos de modo geral, com o através mal empregado. Então, se escreve que isso será provado através de testemunhas. Né? Bem, através é uma preposição que deve ser utilizada para indicar algo que atravessa. Então, se eu quero chegar ao outro lado do rio, e existe uma ponte, eu chegarei ao outro lado do rio através da ponte. Veja que eu irei atravessar. Se eu estou com uma arma na mão, disparo a arma e a bala, ela vai para o outro aposento e no meio há uma parede, significa que a bala atravessou a parede. Então ela chegou ao outro aposento através da parede. A ideia, portanto, da utilização dessa preposição é uma ideia de restrição. Nós teremos poucos contextos. E é muito importante você perceber que no nosso dia a dia, então, deveremos substituí-la por formas como por meio de, por intermédio de, ou simplesmente com a preposição por. E aqui eu mostro a explicação. A locução somente deve ser usada para a travessia de algo ou para representar o deslocamento de algo através de alguma coisa, no sentido de atravessar. Exemplos. Irei ao outro lado do rio através da ponte, certíssimo. A bala passou através da parede, certíssimo. Vejo o hospital através da janela, certíssimo. Jamais, então, vem através do advogado. Só se você for atravessar o advogado. Tudo bem? Provado através de testemunhas. Mas que vai atravessar as testemunhas? Chegou a um bom termo através do acordo. Isso não existe. É por meio do acordo ou pelo acordo. Isso foi feito através da escritura. Isso foi feito pela escritura. Então, note que aqui o escritor é que quis atrapalhar, complicando o que é simples. Né? E a outra dica, né, como escrever e ler artigos e parágrafos. Existe a Lei Complementar 95/98, de leitura obrigatória. E é muito interessante que eu consulto, não é, os formados e pergunto, vocês que já saíram da faculdade de Direito, leram durante os 5 anos, ou em algum momento nos 5 anos, né? Vocês leram a Lei Complementar 95/98? Não, professor, nem sei o que é isso aí. Veja que essa norma, ela trata da técnica legislativa. E no artigo 10, e eu não falei 10º, é isso que ela explica e ensina. No artigo 10, você vai aprender a escrever e a falar. Então, é de leitura obrigatória. São situações assim que a pós vai permitir que você alcance. Qual que é a regra? Até o número 9, utilizaremos números ordinais, após os números cardinais. Isso vale para quê? Para artigos e parágrafos. Então, eu escrevo artigo 9 e falo 9. Eu escrevo artigo 10 e falo 10.
Eu escrevo artigo 11 e falo 11. Eu escrevo parágrafo 9º, mas eu escrevo e falo parágrafo 10. Então veja que há uma fronteira. Né? Nós vamos usar para artigos e para parágrafos números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A partir daqui, números cardinais. 10, 11, 12. Então eu falo e escrevo artigo 9º, falo e escrevo artigo 10. Isso está na lei complementar. Lei complementar. Isso vale para artigos e para parágrafos. E aí sempre os alunos me perguntam, e quanto aos incisos? Bem, os incisos, sabemos nós, que a grafia vai exigir os algarismos romanos. Isso não é novidade. Mas o legislador ele não tratou de incisos. Então, o que eu recomendo nas minhas obras e minhas aulas é que se utilize a mesma regra, né, entendendo que houve uma omissão do legislador. Então, trago aqui, ó, para incisos, né, entendo que houve uma omissão, recomendamos a mesma regra. Então, olha lá, grafia com algarismo romano, obviamente. Mas a pronúncia, você segue a regra, né, da fronteira lá. Então, inciso 3º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 10, inciso 36. Estamos bem? Legal. Uma dica importante, que já é a última. Atenção, à luz do artigo 10, inciso 3º da Lei Complementar 95/98, parágrafo único se escreve por extenso. Qualquer abreviatura é considerada vício e contrariedade à indigitada lei, quer dizer, à referida lei. Formas equivocadas são essas 3 aí. Não é? Eu sempre digo para os meus alunos na faculdade, olha, vocês têm que evitar essas formas, porque parágrafo único se escreve por extenso. Isso está no artigo 10 da Lei Complementar 95/98. Tudo bem? Então, essas observações pontualíssimas aqui objetivaram, né, que você pressinta o que nós estudaremos em profundidade na nossa especialização em comunicação jurídica, que é uma pós-graduação ímpar, né, e pouco comum no Brasil. Então você terá a oportunidade singularizada, né, de evoluir em uma matéria pouco versada, pouco estudada. E você terá muitas aulas comigo e eu vou trazer profissionais de nomeada, né, profissionais de altíssimo conhecimento linguístico e gramatical, para que vocês tenham aí uma experiência incrível nesse curso de especialização. Essas situações apenas objetivam mostrar que há um caminho a percorrer e na nossa pós nós tangenciaremos esses caminhos que foram aqui resumidamente expostos e tantos outros que formarão aí o aprendizado dessa especialização. Eu criei um e-mail, você que assistiu a essa palestra, se quiser fazer um contato comigo para receber materiais extras, eu costumo presentear os meus alunos aqui no CERS, né, de todas as turmas, eles recebem esses presentes, que são materiais extras, simulados, artigos. No nosso caso aqui, serão vários artigos por mim escritos e outros materiais que eu faço questão de endereçar a você, né, que é um curioso, que é um obstinado e estará conosco na pós-graduação. Está aqui, ó, estimado aluno, estimada aluna. Se você quiser receber materiais extras de língua portuguesa e saber um pouco mais sobre a nossa pós-graduação em comunicação jurídica, basta enviar um e-mail para o endereço abaixo. Um forte abraço. E aí o e-mail é o seguinte, ó, pós-comu-jurídica. Muito cuidado, porque não tem acento no pós e não tem acento no jurídica. Tem que tomar cuidado. Tá? Então, ó, de novo, ó, pós-comu-jurídica. @professor Sabag, né, sabag2bzag.com.br. Então vamos de novo? Pós-comu-jurídica. Sem um acento no pós, sem um acento no uri do jurídica, @professorsabag.com.br. Você me manda o seu salve, diga de onde você é, se está animado, animada com a nossa pós-graduação.
E pode ter certeza que eu irei me empenhar para que essa pós ocupe aí as primeiras posições entre tantos outros cursos da faculdade CERS, como a nossa pós-tributária, que é a Pole Position, né? A pós número 1 aqui da casa, a mais procurada, a mais desejada, é a pós em Direito Tributário. Isso nos enche de orgulho, né? Porque nos dá mesmo uma dimensão de como, né, os alunos têm procurado o direito tributário no Brasil, e esperamos que a pós-graduação em comunicação jurídica, sobre a minha batuta, né, também ocupe aí posições de destaque no nosso projeto e seja bem aceita, bem acolhida por todos vocês. Deixo o meu muito obrigado. O nosso lema Estude Mais, Estude Sempre. Temos aqui o nosso manual de português jurídico, né, que é uma obra que vai ser muito útil para vocês, o nosso curso. Tem gramática, tem português jurídico, tem aí o português para concursos também, que aqui já tem as lições de redação para vocês. E ali na coleção Sinopses da Saraiva, o português jurídico é de minha autoria. E do lado direito aqui você tem a minha tese de doutoramento em língua portuguesa, um livro que já tem um propósito mais específico, mas vocês poderão conhecer também. Trata da mídia jornalística, né? O meu muito obrigado para todos os que me seguem nas redes sociais. Agradeço a oportunidade de falar para vocês, ainda que rapidamente, nessa palestra, que tem o propósito de apresentar a pós e um pouquinho das particularidades da nossa língua. Desejo bons estudos, espero encontrá-los em breve na nossa pós-graduação, tá bem? Receba o meu carinhoso abraço, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.